Jane Eyre, obra de Charlotte Brontë. De fato, estive feliz em Moor House e trabalhei duro, bem como a minha ajudante Hannah. Ela ficou encantada em ver como eu me entusiasmava naquela casa virada de ponta cabeça, como eu podia escovar, tirar o pó, limpar e cozinhar. E de fato, depois de um dia ou dois de confusão absoluta, foi uma alegria invocar, pouco a pouco, a ordem no caos que nós mesmos tínhamos criado. Eu fizera previamente uma viagem até Sebastian para comprar móveis novos, tendo minhas primas me dado carta branca para implementar todas as alterações que eu desejasse, e separando uma parte do dinheiro com esse fim. A sala de estar comum e os quartos deixei mais ou menos como estavam, pois eu sabia que Diana e Mary teriam o maior prazer em reencontrar as confortáveis mesas, cadeiras e camas do que com o espetáculo de novidades refinadas. Ainda assim, algumas mudanças eram necessárias para dar à sua chegada o tempero que eu gostaria que tivesse. Cortinas e tapetes novos, escuros e bonitos, alguns enfeites, antiguidades cuidadosamente selecionadas de porcelana e bronze, novas cobertas, espelhos e penteadeiras deram conta do recado. Pareciam novos, sem ser afetados. Uma saleta vazia e um quarto desocupado mobiliei inteiramente com mogno envelhecido e cortinas carmim. Coloquei tapetes no corredor e carpete nas escadas. Quando terminado, Moor House era um verdadeiro modelo de formosura e conforto do lado de dentro, tanto quanto era, naquela época do ano, um exemplo de desolação invernal e desértica melancolia do lado de fora. A tão aguardada quinta-feira chegou, enfim. Elas deveriam chegar ao entardecer, e antes disso as lareiras estavam todas acesas nos dois andares. A cozinha estava impecável, Hannah e eu vestidas e tudo estava pronto. O Sr. Smith John Rivers chegou primeiro. Eu lhe pedira para ficar fora de casa até que tudo estivesse arrumadinho, e na verdade a mera ideia do movimento, ao mesmo tempo sórdido e trivial, que estava acontecendo entre aquelas paredes, já era suficiente para mantê-lo afastado. Ele me encontrou na cozinha, enquanto preparava e assava uns bolos para o chá. Aproximando-se da lareira, ele perguntou se eu estava satisfeita com o trabalho de criada. Respondi, convidando-o para me acompanhar numa inspeção geral do resultado dos meus esforços e de Hannah. Com alguma dificuldade consegui que ele fizesse um tour pela casa. Ele apenas olhava para os cômodos, sem entrar pelas portas, que eu abria uma a uma, e depois de ter percorrido o andar de cima e o de baixo, disse que devia ter dado um bocado de trabalho operar mudanças tão consideráveis em tão pouco tempo, mas não disse uma palavra de prazer sobre a melhoria da casa e não fizera nenhum elogio a mim e a Hannah. Esse silêncio me desanimou. Pensei que talvez a arrumação tivesse comprometido velhas memórias que ele valorizava. Perguntei se era o caso, num tom um tanto cabisbaixo. Não, Jane Eyre, de jeito nenhum. Ele notara, ao contrário, que eu respeitara escrupulosamente cada uma delas. Temia, na verdade, que eu tivesse dado ao assunto mais atenção do que merecia. Quantos minutos, por exemplo, eu passara estudando a disposição daquele quarto? Aliás, será que eu poderia lhe dizer onde um determinado livro estava? Mostrei-lhe o volume na estante. Ele o apanhou e, indo ocupar seu habitual recanto junto à janela, começou a ler. Ora, eu não gostei disso. O Sr. Smith John Rivers era um homem bom, mas comecei a achar que dissera a verdade ao se descrever como duro e frio. As humanidades e amenidades da vida não tinham qualquer atração para ele.
Seus prazeres pacíficos, nenhum encanto. Literalmente, ele só vivia para aspirar ao que era bom e grandioso, certamente, mas ainda assim nunca descansava nem aprovava que os outros descansassem também. Olhando para a sua testa altiva, imóvel como pedra branca, e para os belos traços do seu rosto, enquanto lia, percebi, de repente, que ele dificilmente daria um bom marido, e que seria uma provação ser sua esposa. Compreendi como que, através de uma inspiração, a natureza do seu amor pela senhorita Rosanna Oliver. Concordei que não passava de um afeto dos sentimentos. Entendi como ele se sentia diminuído pela influência febril que esse amor exercia sobre ele, como desejava sufocá-lo e destruí-lo, como sempre haveria de duvidar que aquele fosse o caminho para a felicidade permanente, tanto sua quanto de Rosanna Oliver. Vi que ele era feito do mesmo material com que a natureza cria seus heróis, cristãos e pagãos, seus legisladores, seus estadistas, seus conquistadores. Um baluarte inabalável disposto a suportar o peso de grandes feitos, mas ali, ao lado da lareira, era apenas uma pilastra fria e pesada, soturna e fora de lugar. Esta sala não é o seu lugar, refleti. A cadeia dos Himalaias, ou a pradaria dos Cafres, e até mesmo o pântano, amaldiçoado pelas pragas na costa da Guiné, seria mais propício. Ele pode muito bem se apartar da mansidão da vida doméstica. Não é seu elemento. É um estranho nesse elemento. Aqui seus dons ficam estagnados, não tem como se desenvolver ou se revelar plenamente. É num cenário de conflito e perigo, onde a coragem é posta à prova, a energia exercida e a força moral empenhada que ele deve falar e atuar, líder e superior. Uma criança feliz estaria melhor do que ele neste lar. Ele tem razão ao escolher a carreira de missionário. Vejo isso agora. Eles estão chegando. Elas estão chegando. Elas estão chegando, exclamou Hannah, abrindo a porta da sala. No mesmo instante, o velho Carlo latiu alegremente. Corri lá para fora. Já estava escuro agora, mas podíamos ouvir o barulho de rodas. Logo Hannah acendeu um lampião. O veículo parou diante da portinhola. O cocheiro abriu a porta. Um vulto bastante conhecido saiu primeiro, depois outro. Em um minuto, eu tinha o rosto enterrado debaixo de seus chapéus, sentindo primeiro a face macia de Mary, depois os cachos fartos de Diana. Elas riram, beijaram a mim e depois a Hannah, acariciaram o cachorro Carlo, que estava quase enlouquecido de alegria ao ver as duas donas. Perguntaram ansiosamente se estava tudo bem e, diante da resposta afirmativa, entraram depressa em casa. Tinham o corpo enrijecido da longa e trepidante viagem desde Hitchcross e frio devido ao gélido ar noturno, mas seus belos rostos se iluminaram diante da acolhedora lareira. Enquanto o cocheiro e Hannah traziam as malas, elas perguntaram por Smith John Rivers. Nesse momento ele entrou, vindo da sala de estar. As duas atiraram os braços em volta do pescoço do irmão ao mesmo tempo. Ele deu um beijo contido em cada uma delas, disse em voz baixa algumas palavras de boas-vindas, ficou ali por um momento conversando com as irmãs e então, dizendo que imaginava que fossem logo se juntar a ele na sala de estar, retirou-se como que para um local de refúgio. Eu acendera as velas para que subíssemos, mas Diana precisava dar ordens relativas à hospedagem do cocheiro. Feito isso, ambas me seguiram. Ficaram encantadas com a reforma e a decoração dos seus quartos, as novas cortinas e tapetes e os vasos de porcelana em cores vivas. Expressaram sua gratidão abertamente. Tive a alegria de sentir que as mudanças estavam
exatamente de acordo com seus desejos e que meu esforço acrescentara um vívido encanto à sua alegre volta ao lar. Aquela noite foi encantadora. Minhas primas exultantes estavam tão exuberantes em suas narrativas e comentários que sua vivacidade compensava o ar taciturno de Smith John Rivers. Ele estava sinceramente feliz em ver as irmãs, mas não tinha como compactuar com seu ardoroso fervor e sua desmedida alegria. O evento daquele dia, ou seja, a chegada de Diana e Mary, lhe agradava, mas o que adivinha dele, o alegre tumulto, o contente falatório, o aborrecia. Eu o via ansiar pela amanhã mais calmo. Pelo amanhã mais calmo. Bem no meio da alegria daquela noite, cerca de 1 hora depois do chá, ouvimos baterem à porta. Hannah informou que um pobre rapaz viera, àquela hora improvável, chamar o Sr. Rivers para ver sua mãe que estava falecendo. Onde ele mora, Hannah? Lá em Whitcross Brown, a quase 6 quilômetros daqui, e charco e pântano por todo o caminho. Diga a ele que vou. Eu acho, senhor, que não deveria. Não existe estrada pior do que essa para viajar de noite. Não há nenhuma trilha pelo pântano. E a noite está tão ruim, um vento cortante. É melhor o senhor mandar um recado dizendo que estará lá pela manhã. Não tem como o senhor atravessar esse pântano à noite. Mas ele já estava no corredor, vestindo a capa. Sem nenhuma réplica ou murmúrio partiu. Eram 9 horas. Não voltou antes da meia-noite. Estava esfomeado e exausto, mas parecia mais feliz do que ao partir. Realizara uma tarefa nobre, esforçara-se, sentira sua própria energia ao dizer sim e não, e estava em melhores termos consigo mesmo. Temo que toda a semana seguinte tenha sido um teste para sua paciência. Era a semana do Natal. Não nos dedicamos a nenhuma ocupação específica, passando-a numa espécie de alegre diversão doméstica. O ar da charneca, a liberdade de estar em casa e a aurora da prosperidade tinham o efeito de um bálsamo revigorante no espírito de Diana e Mary. Estavam felizes da manhã até o meio-dia, do meio-dia até a noite. Sempre tinham algo a dizer, e seu discurso sagaz, vigoroso e original era tão encantador que eu preferiria ouvi-lo e participar dele a fazer qualquer outra coisa. O Sr. John não censurava nossa vivacidade, mas fugia dela. Raramente estava em casa. A paróquia era grande e a população dispersa, e ele arranjava tarefas diárias, visitando os doentes e os pobres nos diferentes distritos. Certa manhã, no desjejum, depois de parecer um tanto pensativa por alguns minutos, Diana lhe perguntou se seus planos seguiam inalterados. Inalterados e inalteráveis, foi a resposta do irmão John. E em seguida ele informou que sua partida da Inglaterra fora enfim definida para o ano seguinte. E Rosanna Oliver, sugeriu Mary, as palavras parecendo escapar involuntariamente de seus lábios, pois assim que as pronunciou fez um gesto, como se desejasse recolhê-las de volta. Sr. John tinha um livro na mão. Era um hábito antissocial seu ler durante as refeições. Ele o fechou e ergueu os olhos. Rosanna Oliver, disse ele, está prestes a se casar com Granby, um dos mais bem relacionados e mais estimáveis residentes de Sebastian, neto e herdeiro de Sir Frederick Granby. Fui informado pelo pai dela ontem. As irmãs olharam uma para a outra e então para mim. Nós três olhamos para ele. Estava plácido como vidro. O noivado parece ter sido acertado às pressas, disse Diana. Não deve fazer muito tempo que eles se conhecem. Apenas 2 meses.
Viram-se pela primeira vez em outubro, no baile do condado em Sebastian, mas quando não há obstáculo a uma união, como é o caso, e quando essa união é desejável em todos os aspectos, a demora é desnecessária. Vão se casar assim que o Sr. Place, que Sir Frederick lhes der de presente, puder se reformada. Vão se casar assim que S. Place, que Sir Frederick lhes dá de presente, puder ser reformada para recebê-los. Na primeira vez que encontrei John sozinho depois disso, senti-me tentado a lhe perguntar se aquela novidade o incomodava, se ele estava triste, mas ele não parecia precisar de compaixão alguma, de modo que, longe de me aventurar a oferecer a minha, cheguei a sentir um pouco de vergonha por ter sequer cogitá-lo fazê-lo. Além disso, eu perdera a prática de conversar com ele. Seu retraimento estava novamente congelado, e minha franqueza imobilizada por debaixo. Ele não mantivera a promessa de me tratar como suas irmãs. Volta e meia fazia pequenas diferenças entre nós, o que era desanimador e não contribuía em nada para o desenvolvimento da nossa amizade. Em poucas palavras, agora que eu era oficialmente sua parente e vivia com ele sobre o mesmo teto, sentia a distância entre nós muito maior do que quando era apenas uma professora na escola da aldeia. Ao me lembrar das confidências que ele me fizera aquele dia, mal podia compreender aquela frieza de hoje. Sendo esse o caso, fiquei bastante surpresa quando ele ergueu de repente a cabeça da mesa sobre a qual estava debruçado e disse: "Está vendo, Jane Eyre? A batalha foi travada e a vitória conquistada." Sobressaltada ao vê-lo se dirigir assim a mim, não respondi de imediato. Após pensar um pouco, eu disse: "Mas você tem certeza de que não está na posição daqueles conquistadores cujas vitórias tiveram um preço alto demais? Será que outra vitória dessas não haveria de arruiná-lo?" "Não creio, e mesmo que estivesse, não tem importância. Jamais viverei outra batalha como essa. O conflito foi resolvido. Meu caminho agora está totalmente livre, e agradeço a Deus por isso." E regressou aos seus papéis e ao seu silêncio. Quando a nossa felicidade, a de Diana, de Mary e a minha, acomodou-se a uma rotina mais tranquila, retomamos nossos hábitos usuais e estudos regulares, o Sr. John passou a ficar mais em casa. Sentava-se conosco na mesma sala, às vezes por horas seguidas. Enquanto Mary desenhava, Diana se concentrava num curso de leitura enciclopédica que tinha, para minha surpresa, feito, e eu me empenhava no alemão e me dedicava a uma mística tarefa sua, alguma língua oriental cujo domínio considerava necessário aos seus planos. Assim, ocupado em seu refúgio habitual, ele parecia bastante tranquilo e absorto, mas aqueles olhos azuis, por vezes, deixavam a gramática estrangeira e perambulavam pela sala, fixando-se em nós com uma intensidade curiosa. Se descoberto, recolhia-se instantaneamente, mas sempre acabava voltando perscrutador à nossa mesa. Eu me perguntava o que aquilo significava. Pensava também na satisfação pontual que ele nunca deixava de demonstrar num evento que me parecia pouco significativo, minha visita semanal à escola de Morton. E ainda mais intrigada ficava eu quando, se o tempo estava desfavorável, nevava ou chovia ou ventava forte, suas irmãs insistiam para que eu não fosse, ele invariavelmente desdenhava daquela solicitude e me encorajava a cumprir a tarefa sem me incomodar com as intempéries. "Jane não é uma jovem fraca, como vocês pensam," ele dizia. "Pode suportar uma ventania na montanha, ou a chuva, ou alguns flocos de neve, tão bem quanto qualquer um de nós.
Sua constituição é forte e flexível, mais adequada para tolerar o mau tempo do que muitas mais robustas. Quando eu voltava, às vezes bastante cansada e sofrendo com o clima, nunca ousava reclamar, porque sabia que aquilo iria irritá-lo. A força moral sempre lhe agradava. O oposto era um aborrecimento pessoal. Certa tarde, porém, pedi permissão para ficar em casa, porque realmente estava resfriada. Suas irmãs foram para Morton em meu lugar. Eu estava sentada lendo Schiller, ele decifrando seus intricados arabescos orientais. Quando passei de uma tradução a um exercício, por acaso olhei em sua direção. Vi-me então sob a mira dos olhos azuis sempre vigilantes. Por quanto tempo estava me observando, intensa e detalhadamente, eu não sei dizer. Aquele olhar era tão penetrante e, no entanto, tão frio que me assustei por um momento, como se estivesse naquela sala ao lado de algo sinistro. Jane, o que você está fazendo? Estudando alemão. Quero que desista do alemão e aprenda hindustani. Não está falando sério. Tão a sério que preciso de fato que faça isso e vou lhe dizer por quê. E então ele se pôs a me explicar que o hindustani era a língua que estava estudando e que, conforme avançava, muitas vezes esquecia detalhes do início e seria de grande ajuda ter alguém com quem pudesse repassar os fundamentos repetidas vezes e assim fixá-los melhor. Disse que sua escolha oscilara por algum tempo entre mim e suas irmãs, mas que se decidira ao ver que das três eu era que podia se dedicar por mais tempo a uma tarefa. Será que eu lhe faria esse favor? Eu não precisaria fazer o sacrifício por muito tempo, pois faltavam apenas 3 meses para a sua partida. John não era um homem a quem se pudesse negar algo com facilidade. Cada impressão causada nele, de dor ou prazer, ficava gravada profunda e permanentemente. Consenti. Quando Diane e Mary voltaram, a primeira encontrou sua aluna transferida para o irmão. Riu, e tanto ela quanto Mary concordaram que John nunca as teria persuadido a fazer uma coisa daquelas. Ele respondeu em voz baixa: Eu sei. Achei um professor muito paciente, muito tolerante, mas exigente. Esperava que eu me esforçasse muito e, quando eu correspondia às suas expectativas, ele demonstrava, ao seu modo, sua sincera aprovação. Aos poucos conquistou uma influência sobre mim, que me roubou a liberdade mental. Seus elogios e observações me coibiam mais do que sua indiferença. Eu já não podia falar ou rir despreocupada em sua presença, porque um instinto cansativamente inoportuno me lembrava que a vivacidade, pelo menos em mim, lhe era desagradável. Eu estava tão consciente de que apenas estados de espírito e ocupações relevantes eram aceitáveis, que quando ele estava por perto, todos os esforços para me dedicar a qualquer outra coisa se tornavam vãos. Eu caía vítima de um feitiço que me imobilizava. Quando ele dizia vá, eu ia, venha, eu vinha, faça isso e eu fazia. Mas aquela submissão não me agradava. Desejei muitas vezes que ele voltasse a me negligenciar. Certa noite, quando, na hora de ir para a cama, suas irmãs e eu desejamos boa noite, ele beijou as duas como de hábito e, como também de hábito, estendeu-me a mão. Diana, que por acaso estava com um humor descontraído, ela não era dolorosamente controlada pela vontade dele, pois tinha uma igualmente forte, exclamou: Ora, John, você costumava dizer que Jane era uma terceira irmã, mas a trata como tal, deveria beijá-la também. Não trata ela como irmã. Ela me empurrou em sua direção.
achei-a obtusa e me senti desconfortavelmente perturbada com a cena. Enquanto estava ocupada com esses pensamentos e sensações, John inclinou a cabeça. Seu rosto grego ficou na mesma altura do meu. Seus olhos questionaram os meus de forma cortante. Ele me beijou. Não existem beijos de mármore ou de gelo, mas foi o que meu primo eclesiástico me deu. Pode ser, contudo, que existam beijos experimentais, e o dele era um desses. Em seguida, ele me olhou para ver qual era o efeito. Nada excepcional. Tenho certeza de que não corei, mas talvez tenha empalidecido um pouco, pois sentira que aquele beijo selava minha prisão. Ele não voltou a abrir mão da cerimônia depois disso, e a gravidade e quietude com as quais eu a acatava pareciam investi-la de uma dose de encanto aos seus olhos. Quanto a mim, a cada dia eu desejava agradar-lhe mais, mas para isso sentia que precisava renegar metade da minha natureza, sufocar metade das minhas vontades, desviar minhas preferências de seu rumo original e me forçar a perseguir objetivos aos quais eu não tinha qualquer propensão natural. Ele queria me preparar para um grau de elevação que eu não tinha condições de atingir. Torturava-me, hora após hora, buscar o padrão que ele sustentava. Aquilo era tão impossível quanto refazer meus traços irregulares de acordo com seu padrão correto e clássico, dar aos meus instáveis olhos verdes o brilho azul marinho e solene dos seus. Não era apenas a sua autoridade, contudo, que me escravizava. Ultimamente estava sendo fácil demais ficar triste. Um mal corrosivo jazia no meu coração e secava minha felicidade na fonte, o mal do suspense. Talvez pense, leitor, que esqueci o Sr. Rochester em meio a tantas mudanças de lugar, fortuna, etc. Nem por um único momento sua memória ainda estava comigo, pois não era uma bruma que o sol pudesse dissipar, nem uma figura traçada na areia que tempestades pudessem levar. Era um nome gravado numa placa de aço, destinado a durar tanto quanto o mármore em que se inscrevia. O desejo intenso era uma placa de aço ou de mármore, destinado a durar tanto quanto o aço e o mármore que se inscrevia. O desejo intenso de saber o que acontecera com ele me acompanhava por toda parte. Quando eu vivia em Morton, voltava ao meu chalé todo dia pensando nisso, e agora em Morehouse buscava meu quarto toda noite para meditar sobre o assunto. No curso de minha correspondência com o Sr. Briggs acerca do testamento, eu perguntara a ele se sabia de algo a respeito do paradeiro e estado de saúde do Sr. Rochester, mas como o Sr. John previra, ele não tinha nenhuma informação. Escrevi então à Srta. Fairfax solicitando notícias de Rochester. Tinha calculado que tal medida atenderia minha necessidade. Tinha certeza que logo obteria uma resposta. Fiquei surpresa quando 2 semanas se passaram, mas depois que 2 meses se foram e dia após dia o correio chegava e não me trazia coisa alguma, fui dominada pela mais aguda ansiedade. Tornei a escrever. Havia uma chance de que a primeira carta tivesse se perdido. Esperanças renovadas se seguiram a esforços renovados. Reluziram com a mesma intensidade por algumas semanas. Depois, esmoreceram. Nem uma linha, nem sequer uma frase eu recebi. Quando metade de um ano se foi em vã expectativa, minha esperança morreu e passei a me sentir verdadeiramente melancólica. Uma linda primavera brilhava ao meu redor e eu não podia desfrutar dela. O verão se aproximava. Diana tentava me alegrar. Dizia que eu parecia doente e queria me acompanhar até o litoral. A isso, John se opôs.
Disse que eu não precisava de distração, mas de trabalho. Minha vida atual carecia de propósito. Eu necessitava de um objetivo. E suponho, a fim de suprir essas deficiências, ele estendeu ainda mais minhas aulas de Hindustani e ficou ainda mais exigente. E eu, como uma tola, não pensei em resistir a ele, não conseguia resistir. Certo dia, eu chegara aos estudos mais desanimada que o habitual. Aquela baixa fora ocasionada por uma profunda decepção. Hannah me dissera pela manhã que havia uma carta para mim, e quando lhe pedi para apanhá-la, quase certa de que as notícias longamente aguardadas enfim me seriam franqueadas, encontrei apenas um bilhete sem importância do Sr. Briggs tratando de negócios. A amarga frustração me arrancara muitas lágrimas, e agora, enquanto eu me debruçava sobre os caracteres ornamentados e as metáforas elaboradas de um escriba indiano, meus olhos começaram a transbordar outra vez. John me chamou para ler a seu lado. Quando tentei fazer isso, minha voz falhou. As palavras se perderam em soluços. Ele e eu éramos os únicos ocupantes da sala. Diana estava estudando música na sala de estar e Mary fazia jardinagem. Era um belo dia de maio, claro e ensolarado, e com uma leve brisa. Ele não expressou qualquer surpresa diante daquela comoção, nem me perguntou o que acontecera. Apenas disse: "Vamos esperar alguns minutos, Jane, até que você se recomponha." E enquanto eu me recobrava o melhor que podia, ele ficou sentado, calmo e paciente, apoiado na escrivaninha, mais parecendo um médico que observasse com os olhos da ciência uma crise esperada e plenamente compreensível da doença de um paciente. Tendo sufocado meus soluços, secado os olhos e murmurado algo sobre não estar muito bem naquela manhã, retomei minha tarefa e consegui concluí-la. John guardou os livros, trancou a escrivaninha e disse: "Agora, Jane, você vai caminhar um pouco, venha comigo." "Vou chamar Diane e Mary." "Não, Jane, só quero a companhia de uma pessoa esta manhã, e tem de ser você. Vista-se e saia pela porta da cozinha. Pegue a estrada na direção de Marsh Glen. Vou encontrá-la lá num instante." Não conheço meios termos. Nunca na vida conheci meios termos para lidar com temperamentos assertivos e rígidos, opostos ao meu, entre a submissão absoluta e a revolta assumida. Sempre observei fielmente a primeira até o momento de explodir muitas vezes com vulcânica veemência, e então passar a segunda. E, como nem as circunstâncias requeriam, nem o meu presente estado de espírito me predispunha à resistência, obedeci piamente às instruções do Sr. John. Em 10 minutos estava trilhando o caminho selvagem do estreito vale ao lado dele. A brisa soprava do oeste, varria as colinas, doce como o cheiro de urze e do junco. O céu estava de um azul imaculado. O riacho que descia pela ravina, caudaloso com as recentes chuvas de primavera, corria abundante e cristalino, incorporando brilhos dourados do sol e tons de safira do firmamento. Conforme avançamos e deixamos a trilha, começamos a caminhar por uma relva macia coberta de musgo verde esmeralda, minuciosamente esmaltada com pequeninas flores brancas e amarelas parecidas com estrelas. As montanhas se fechavam sobre nós. O estreito vale, à medida que avançava, embrenhava-se em seu interior. "Vamos descansar aqui", disse John quando chegamos às primeiras rochas de um batalhão que guardava um desfiladeiro aos pés do qual o riacho se precipitava numa cachoeira e onde, um pouco mais adiante, a montanha se desnudava da relva e das flores, conservando apenas a urze como vestuário e o rochedo como ornamento.
onde o silvestre se tornava selvagem, o frescor dava lugar ao ameaçador, onde moravam a desolada promessa de solidão e um último refúgio para o silêncio. Sentei-me. John ficou de pé ao meu lado. Ele olhava para o desfiladeiro mais acima e para o vale lá embaixo. Seu olhar seguia com o riacho e voltava atravessando o céu sem nuvens. Seu olhar seguia com o riacho e voltava atravessando o céu sem nuvens que o coloria. Tirou o chapéu, deixou que a brisa agitasse seu cabelo e beijasse sua testa. Parecia em comunhão com o espírito daquele recanto. Com o olhar, despedia-se de algo. E hei de vê-lo outra vez, disse em voz alta, em sonhos, quando estiver dormindo junto ao Ganges, e depois, numa hora mais remota, quando outro sono me dominar na margem de um rio mais escuro. Estranhas palavras movidas por um estranho amor, a paixão de um patriota devotado por sua terra natal. Ele se sentou. Por meia hora não falamos, nem ele comigo, nem eu com ele. Ele então retomou. Jane, parto em 6 semanas. Já reservei um lugar no Rest Indiaman, que zarpa no dia 20 de junho. Que Deus o proteja, pois vai realizar seu trabalho, respondi. Sim, disse ele, essa é a minha glória e minha alegria, e minha missão. Sou servo de um Senhor infalível. Não estou viajando sob desígnio humano, sujeito às leis falhas e ao controle equivocado de todos esses frágeis vermes que são meus semelhantes. Meu rei, meu legislador e meu capitão é o Todo-Poderoso. Parece-me estranho que todos ao meu redor não compartilhem da vontade de se alistar sob o mesmo estandarte, de seguir a mesma empresa. Não são todos que têm a sua força, e seria uma tolice para os fracos querer marchar com os fortes, eu disse. Não me refiro aos fracos, Jane Eyre, nem penso neles. Dirijo-me apenas aos que são dignos do trabalho e têm competência para realizá-lo. Esses são poucos e difíceis de encontrar, eu disse. Você tem razão, mas quando encontrados, é correto incentivá-los, encorajá-los a fazer esse esforço, mostrar-lhes quais são os seus dons e por que lhes foram conferidos, proferir a mensagem dos céus junto ao seu ouvido, oferecer-lhes, vindo de Deus, um lugar no grupo dos seus eleitos. Se são realmente qualificados para a tarefa, não seriam seus próprios corações os primeiros a lhes informar? Senti-me como se um feitiço terrível estivesse me rodeando. Eu temia ouvir a palavra fatal que selasse o encantamento e me faria presa dele. O que o seu coração diz? Indagou John. Meu coração está calado, meu coração está calado, respondi aflita e perturbada. Então devo falar por ele, continuou a voz profunda e implacável. Jane, venha comigo para a Índia, venha como minha esposa e companheira de trabalho. O vale e o céu rodaram, as montanhas se elevaram. Era como se eu tivesse ouvido uma convocação dos céus, como se um mensageiro visionário, como aquele da Macedônia, tivesse enunciado: venha nos ajudar. Mas eu não era um apóstolo, não podia contemplar o arauto, não podia receber seu chamado. Ah, John, exclamei, tenha piedade, pare com isso, por favor. Apelei a quem, no cumprimento daquilo que considerava ser sua missão, não conhecia piedade nem remorso. Ele insistiu. Deus e a natureza a destinaram a ser esposa de um missionário. Não são dotes físicos, mas sim mentais, que lhe conferiram. Você foi feita para o trabalho, não para o amor. Deve ser esposa de um missionário e há de ser. Seja minha, eu a reivindico.
não para o meu prazer, mas para o serviço do meu soberano Senhor. Não sou a esposa certa para o posto, não tenho vocação para isso, eu disse. Ele previra essas primeiras objeções, não estava irritado com elas. Na verdade, quando se encostou no penhasco atrás dele, cruzou os braços e fixou uma expressão impassível no rosto. Vi que estava preparado para uma disputa longa e árdua e que se munira de um estoque de paciência que durasse até o fim. Decidido, contudo, a que esse fim fosse uma vitória para ele. A humildade, Jane, disse ele, é o fundamento das virtudes cristãs. Você diz que não é a pessoa certa para o trabalho. E quem é? Ou quem, tendo recebido um chamado genuíno, acredita ser digno dele? Eu, por exemplo, não posso de pó e cinzas. Não passo de pó e cinzas. Com São Paulo, reconheço ser o pior dos pecadores, mas não permito que essa noção da minha vileza pessoal me desencoraje. Conheço o meu líder. Ele é poderoso na mesma proporção e, embora tenha escolhido um instrumento débil para realizar uma grande tarefa, irá, com o manancial inesgotável de sua providência, suprir o que me falta para que se cumpra seus desígnios. Pense como eu, Jane. Confie como eu. É na rocha eterna que peço que se apoie. Não tenha dúvida de que ela suportará o peso de sua fraqueza humana. Não sei como é a vida de missionário. Nunca me informei sobre esse tipo de trabalho, eu lhe disse. Nesse sentido, Jane, posso humildemente lhe ajudar, determinar suas tarefas a cada hora, estar sempre ao seu lado, ajudá-la a cada momento. Isso eu poderia fazer no início. Logo, pois conheço sua força, você estaria tão segura e preparada quanto eu, e já não precisaria mais da minha ajuda. Mas minha força, onde está ela? Para essa missão não consigo senti-la. Nada se manifesta ou se comove em mim quando ouço você falar. Não sinto uma chama se acendendo, o pulso acelerando, uma voz me aconselhando ou encorajando. Gostaria que você pudesse ver como minha mente está como um calabouço escuro, com um único medo encolhido num canto e aguilhoado nas profundezas, o medo de ser persuadida por você a tentar o que não tenho condições de realizar. Tenho uma resposta para você, ouça. Venho observando-a desde que nos conhecemos. Faz 10 meses que você é meu objeto de estudo. Testei-a durante esse tempo de formas variadas. E o que foi que vi e deduzi? Na escola do povoado, notei que podia se dedicar bem, de maneira pontual e correta, a um trabalho que não corresponde aos seus hábitos e interesses. Vi que podia realizá-lo com competência e tato, podia dominá-lo. Na calma que demonstrou ao saber que se tornara subitamente rica, li uma mente livre do vício de Demas. As coisas não tinham nenhum poder indevido sobre você, Jane. Na prontidão resoluta com que dividiu sua fortuna em 4 partes, me dando uma e as outras 2 às minhas irmãs, ficando com apenas uma e cedendo as outras 3 a um senso de justiça abstrato, reconheci uma alma que se comprazia na chama e na exaltação do sacrifício, na afabilidade com que, ao meu pedido, você abandonou um estudo em que estava interessado e adotou outro porque me era útil, na dedicação incansável com que desde então vem preservando nele. Na dedicação incansável com que desde então vem perseverando nele, na energia infatigável e serenidade inabalável com que vem enfrentando suas dificuldades. Reconheço as qualidades que procuro, Jane. Você é dócil, diligente, abnegada, fiel, constante e corajosa, muito cordial e muito heróica.
Não deixe de confiar em si mesma. Eu confio em você, Jane, e sem reservas. Como diretora de escola na Índia e ajudante entre as mulheres, sua ajuda será para mim inestimável. Minha mortalha de ferro se contraía sobre meu corpo. A persuasão avançava a um passo lento e seguro. Eu podia fechar os olhos tanto quanto quisesse. Aquelas últimas palavras haviam conseguido abrir um caminho que até então parecia bloqueado em meu interior. Meu trabalho, que parecia tão vago, tão irremediavelmente difuso, foi se condensando à medida que John falava e, por fim, assumiu uma forma definida, moldada por suas mãos. Ele esperava uma resposta. Pedi um quarto de hora para pensar antes de me arriscar a dizer qualquer outra coisa. Claro que sim, ele respondeu e, levantando-se, caminhou desfiladeiro acima, jogou-se no monte de Urze e ali ficou imóvel. Posso fazer o que ele quer. Sou obrigada a ver e reconhecer isso, meditei. Isto é, se a vida me for poupada, sinto que a minha existência não vai se estender muito sob um sol indiano. E daí? Ele não se importa com isso. Quando chegasse a hora da minha partida, haveria de me entregar com toda a serenidade e santidade ao Deus que me criou. A situação está muito clara. Ao deixar a Inglaterra, eu deixaria uma terra amada, mas vazia. O Sr. Rochester não está aqui. E se estivesse, o que isso significa? O que jamais haveria de significar para mim? Minha questão é viver sem ele. Nada mais absurdo ou mais doentio do que me arrastar dia após dia, esperando alguma impossível mudança nas circunstâncias que me reunisse a ele. É claro, como John já disse, que devo buscar outro interesse na vida para substituir o que perdi. Não é a ocupação que ele está me oferecendo de fato a mais gloriosa que o homem pode assumir ou que Deus pode designar? Não é por seu trabalho nobre e sublimes resultados a mais adequada para preencher o vazio deixado por afetos arrancados e esperanças demolidas? Acredito que tinha que dizer sim, e contudo estremeço. Misericórdia! Se eu me juntar a John, abandono metade de mim mesma. Se eu me juntar a John, abandono metade de mim mesma. Se for para a Índia, será para a morte prematura. E como será preenchido o intervalo entre deixar a Inglaterra pela Índia e a Índia pelo túmulo? Ah, bem sei, isto também está bastante claro. Tentarei satisfazer John até meus músculos doerem. Vou satisfazê-lo até a essência mais sutil e o espectro mais distante de suas expectativas. Se eu for mesmo com ele, se fizer mesmo o sacrifício que ele me incita a fazer, será de forma absoluta. Jogarei tudo no altar, coração, entranhas, a vítima inteira. Ele nunca vai me amar, mas há de me aprovar. Vou-lhe mostrar forças que ele ainda não viu, recursos que ele nem suspeita. Sim, posso trabalhar tão arduamente quanto ele e me queixar igualmente pouco. Aceitar seu pedido, então, é possível, exceto por um detalhe terrível. Ele me pede para ser sua esposa, mas não tem por mim um coração de marido mais do que o gigante sisudo que é aquela pedra pela qual o riacho espuma adiante. Ele me estima como um soldado, aprecia uma boa arma, isso é tudo. Não sendo casada com ele, isso nunca me magoaria, mas posso deixá-lo concluir sua experiência, realizar friamente seus planos, passar por uma cerimônia de casamento, posso receber um anel de noivado, tolerar todas as formas do amor que não duvido que ele observaria escrupulosamente
mesmo sabendo que o espírito estaria ausente? Posso suportar a consciência de que cada carinho que ele faz é um sacrifício baseado em princípios? Não, um calvário como esse seria monstruoso. Nunca vou me submeter a algo assim. Como irmã, poderia acompanhá-lo, não como esposa, vou lhe dizer isso. Olhei na direção do pequeno monte. Lá estava ele, imóvel, como uma coluna caída. O rosto se virou em minha direção, os olhos brilhando, vigilantes e penetrantes. Ele se pôs de pé e se aproximou. Estou pronta para ir à Índia, se puder ir livre. Sua resposta requer uma explicação, disse ele. Não é clara. Até então, você tem sido um irmão para mim e eu uma irmã para você. Continuemos assim, portanto. É melhor que não nos casemos. Ele fez que não com a cabeça. O amor fraternal não será suficiente neste caso. Se você fosse minha irmã verdadeira, seria diferente. Eu a levaria e não procuraria uma esposa. Mas, sendo a situação como é, ou nossa união deve ser consagrada e selada pelo matrimônio, ou não pode existir. Obstáculos de ordem prática se opõem a qualquer outro arranjo. Não consegue ver, Jane? Pense por um momento. Sua razão tão sensata há de guiá-la. Refleti e ainda assim minha razão, tal como era, levou-me somente ao fato de que não nos amávamos como marido e mulher e, portanto, concluiu que não deveríamos nos casar. Foi o que eu lhe disse. John, retorqui, considero um irmão e você me considera uma irmã. Continuemos assim. Não podemos, ele respondeu com uma determinação curta e firme. Não é possível. Você disse que irá comigo para a Índia. Lembre-se, disse isso. Com uma condição, eu falei. Bem, ao ponto principal, que é partir comigo e me acompanhar em meus futuros trabalhos. Você não objeta. É como se já tivesse arregaçado as mangas. É consistente demais para voltar atrás. Só precisa manter um objetivo em mente. Vamos fazer seu trabalho da melhor forma. Simplifique seus complicados interesses, sentimentos, pensamentos, desejos, objetivos. Concentre todas as questões em um propósito só, o de cumprir plena e efetivamente a missão do seu grande Senhor. Para isso deve ter um parceiro, não um irmão, pois esse elo é muito tênue mas um marido. Eu tampouco quero uma irmã. Uma irmã poderia ser tirada de mim a qualquer momento. Quero uma esposa, a única companheira que tenho como realmente influenciar na vida e manter ao meu lado até a morte. Estremeci enquanto ele falava. Sentia sua veemência até a medula, seu ímpeto por todo o corpo. Procure outra pessoa, John. Procure uma mulher adequada a você, então. Adequada ao meu propósito, você quer dizer, adequada à minha vocação. Mas uma vez lhe digo que não é com a insignificante criatura particular, o mero homem, com seus sentimentos egoístas, que desejo que você se case. É com o missionário. E darei ao missionário minhas energias, já que é tudo que desejo, mas não minha pessoa. Isso seria desperdício. Para ele, minha personalidade não tem serventia. Guardo-a para mim. Não pode fazer isso, nem deve. Acha que Deus vai ficar satisfeito com meia oblação, que vai aceitar um sacrifício mutilado? É a causa de Deus que eu advogo. É sob o estandarte dele que a alisto. Não posso aceitar em seu nome um juramento incompleto. Deve ser integral. Darei meu coração a Deus, eu disse. Você não o quer. Não posso garantir, leitor, que não houvesse um sarcasmo reprimido tanto no tom quanto no sentimento com que falei isso. Até então eu temera silenciosamente John porque não conseguia entendê-lo. Ele me assustava porque me mantinha
na dúvida. Quanto dele era santo, quanto era mortal, eu não sabia dizer. Mas revelações estavam sendo feitas naquela conversa. Sua natureza se descortinava diante dos meus olhos. Vi suas fraquezas, compreendi-as, entendi que ali onde estava, sentado naquele chão coberto de urze e com aquela bela figura diante de mim, eu estava diante de um homem tão falível quanto eu. Caiu o véu de sua rigidez e de seu despotismo. Sentindo nele essas qualidades, assimilei sua imperfeição e ganhei coragem. Eu estava ao lado de um igual, alguém com quem podia argumentar, alguém a quem, se assim me conviesse, poderia resistir. Ele havia ficado em silêncio depois da minha última frase, e arrisquei encarar seu rosto. Seu olhar fixo em mim expressava ao mesmo tempo grave surpresa e aguda curiosidade. Ela está sendo sarcástica, e sarcástica comigo. Parecia dizer: o que isso significa? Não nos esquecemos de que este é um assunto sério, ele disse, não muito depois. Um assunto que não podemos considerar ou tratar levianamente, sem incorrermos em pecado. Acredito em você, Jim, quando diz que dará seu coração a Deus. É tudo o que quero, uma vez tendo arrancado o coração do meio dos homens e o confiado ao seu Criador. O triunfo do reino espiritual na terra será o seu principal deleite e esforço. Estará pronta para fazer o que quer que possibilite esse fim. Verá que impeto terão seus esforços e os meus com nossa união física e mental pelo casamento, a única união que confere um caráter de permanente conformidade aos destinos e desígnios do ser humano. E, superando todos os pequenos caprichos, todas as dificuldades triviais e sentimentos menores, todos os escrúpulos com relação ao grau, tipo, intensidade ou suscetibilidade de meras inclinações pessoais, vai querer tomar seu lugar nessa união o quanto antes. Vou mesmo, eu disse cortante, e olhei para o seu rosto de traços tão belos, mas estranhamente intimidantes, em sua rigidez, para sua fronte imperiosa, mas não aberta, para os seus olhos brilhantes e profundos e intensos, mas nunca suaves, para o seu corpo alto e imponente, e me imaginei sua esposa. Ah, nunca daria certo. Como sua auxiliar, sua colega, tudo estaria bem. Eu atravessaria oceanos com ele nessa condição, trabalharia com ele nesse ministério, sob sóis orientais, em desertos asiáticos, haveria de admirar e copiar sua coragem e devoção e vigor. Me submeteria sem protesto ao seu comando, sorriria imperturbável diante de sua ambição impossível de dissuadir, separaria o cristão do homem, estimaria profundamente o primeiro, perdoaria espontaneamente o segundo. Muitas vezes sofreria, sem dúvida, ligado a ele somente nessa condição. Meu corpo estaria sob um jugo bastante rigoroso, mas minha mente e meu coração estariam livres. Eu sempre teria meu íntegro ao qual regressar, meus sentimentos naturais e livres aos quais me voltar em momentos de solidão. Haveria recantos em minha mente que seriam somente meus, que ele nunca conheceria, e sentimentos florescendo ali, frescos e abrigados, que sua severidade nunca poderia fazer murchar, nem sua aguerrida marcha de soldado pisotear. Ele havia ficado em silêncio depois da minha última frase, e arrisquei encarar seu rosto. Seu olhar fixo em mim expressava ao mesmo tempo grave surpresa e aguda curiosidade. Ela está sendo sarcástica, e sarcástica comigo, parecia dizer: o que isso significa? Não nos esquecemos de que este é um assunto sério, ele disse, não muito depois, um assunto que não podemos considerar ou tratar levianamente sem corrermos em pecado.
Mas como sua esposa, não, o tempo todo ao seu lado, o tempo todo controlada, o tempo todo observada, forçada a manter o fogo da minha natureza continuamente brando, compelida a arder internamente e nunca dar um grito, embora a chama reprimida consumisse uma víscera após outra, isso seria intolerável.